Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, professor. Tá tudo bem? Graças a Deus, feliz em estar aqui novamente, ao lado do professor Duda, um amigo eterno, ao lado dos companheiros da TV Prevê e dos telespectadores que sempre prestigiam esse canal de televisão. Bom, o Grupo Prevê tem pelo Dr. Fernando um carinho todo especial e não é por menos. A nossa faculdade de Direito, quem montou foi o Fernando. Ele, de uma maneira excepcional, deu toda a dinâmica de tudo que tem na faculdade, da seriedade da faculdade, e que acabou culminando com essa nota maravilhosa, que foi a nota 4 na hora do reconhecimento do curso de Direito do IESB. E aqui na TV Prevê, durante anos, o Fernando carregou o piano aqui, fazendo o IESB, o E-Direito, né? E que volta e meia está aqui colaborando ainda com entrevistas e etc, e etc. Mas um montão de atividades aí, acabou. O doutor Fernando aí está na Barra, está em Bauru, mas está numa vida... Mas estou bem, graças a Deus. Gostaria de mencionar também que a nota 4 é fruto de um trabalho de todo o Grupo Prevê, principalmente da experiência, do know-how dos mantenedores Duda, Zé Luiz, os filhos, Gerson, Gustavo, o professor Laércio, o professor Said, que lá direcionaram a escola. Sem dúvida nenhuma é merecedor, e eu acho que isso é um presente para os alunos, para a comunidade e, evidentemente, uma contraprestação daquilo que foi feito. Nós só colaboramos, fizemos nosso trabalho lá e, evidentemente, temos muita saudade dos colegas que ali estão e certamente estarei sempre pronto para atender aquilo que precisar, não só o Grupo Prevê, como meus amigos do Grupo Prevê. Obrigado, Fernando. Vamos entrar aqui nos assuntos polêmicos da atualidade. Como é que estão as tratativas do tratamento de esgoto, do Conselho Curador e etc? Na verdade, professor Duda, hoje a cidade, eu gostaria de salientar, a cidade de Bauru hoje precisa e só tem espaço para ideias, para projetos. Penso eu que Bauru ultrapassou certas fases e que a seara política só tem um destino: projetos para o bem-estar dessa cidade, para o crescimento dessa cidade. Nós tivemos recentemente a criação do Fundo de Tratamento de Esgoto para atendimento dos anseios legíferos nacionais, que é a ausência de lançamento de detritos nos córregos e nascedouros de água da cidade. E, sem dúvida nenhuma, o DAI não tinha esses valores para realizar esse trabalho de inibição desse lançamento. Precisou-se criar o fundo e a legislação municipal, professor Duda, ela me parece, e aí é um ponto de vista muito pessoal, ela ficou um pouco aberta na sua edição. Aberta não especificando, consequentemente, aquilo que era possível e aquilo que não era possível ser utilizado com esses valores. Então, ficava para o administrador uma dúvida muito grande em saber se ele podia ou não gastar determinados valores com determinadas finalidades, atendendo ou não o fundo. Exemplo, nós sempre tivemos no município de Bauru que pagar um valor a respeito do consumo de água e acerca desse valor um outro valor para esgoto. Ora, todos os emissários, todos os coletores, melhor dizendo, que saem das nossas residências, dos condomínios, dos apartamentos, das empresas, eram destinados até, por exemplo, o Rio Bauru. Esses coletores já eram utilizados, valores, as construções dele, a manutenção desses, já era suprimido com os valores que eram pagos pelas contas de água. E água e esgoto. Com a criação do fundo, o valor pago pelo consumidor foi elevado. E aí passou uma nova parcela que era destinada ao fundo. Agora, a pergunta é, o fundo era fundo para tratamento de esgoto. A partir de que momento esse limite poderia ser invadido ou não? Pode o DAI utilizar esses valores
para serem aplicados em coletores de esgoto? Pode o DAE utilizar esses valores para a compra de veículos, para a compra de ferramental, uniformes para funcionários, equipamento de segurança, para trabalhar, por exemplo, em atividades coletoras? Então, a lei municipal, ela deixou essa situação. Razão pela qual nós tivemos no município 3 situações que estão sendo alvo de atuação do MP. Uma tornou-se ação civil pública, e outra estamos em vias de decidir o que será feito no inquérito civil acerca da aquisição dos 2 veículos pelo DAE. Mas o mais importante, professor, eu acho que a gente não pode perder de linha a ideia preliminar. Bauru não pode mais ficar pensando apenas em punição, repreensão. Nós precisamos também evitar que esses fatos ocorram. Isso é muito melhor, muito menos oneroso e muito mais educativo. O Ministério Público, portanto, fez o quê? Convidou o Conselho Curador, nós ouvimos todos os anseios do Conselho Curador em reunião na promotoria. Passado 15 dias, nós marcamos uma reunião com todos os segmentos. Poder Executivo, o prefeito Rodrigo estava presente, Poder Legislativo, o presidente da Câmara e alguns vereadores estavam presentes, Conselho Curador, Departamento de Água e Esgoto, né? E Ministério Público. E nós externamos esse problema de quê? De que havia necessidade de uma regulamentação maior dessa matéria. Para quê? Por quê? Para quê e por quê? Para que evitasse problema. E por quê? Porque o Fundo de Tratamento de Esgoto, professor Duda, não é só para a realização dos interceptores e dos emissários até a estação de tratamento. Após a edificação de tudo isso, nós teremos um sistema que vai precisar de manutenção ad perpetuum, manutenção eterna. E isso é preciso que se pare, que se evite dúvidas sobre a destinação do dinheiro. Não só para agora, mas para o resto da vida. Razão pela qual houve um consenso entre o Legislativo e o Executivo, que são os detentores da realização, hora de resolução, hora de lei municipal, de uma regulamentação da lei, da norma já existente, para que novos e futuros gastos sejam destinados efetivamente ao tratamento de esgoto. Que ocorra, então, uma blindagem nos valores arrecadados da comunidade para a destinação que foi efetivamente criada. Isso causa uma situação de resguardo do dinheiro público, da finalidade pública e de tranquilidade para hoje e para daqui 10 anos. Amanhã mudou, nós temos outra necessidade. Muda-se a norma, mas não por simples decisão do administrador que está atrás de uma mesa, professor, sem saber... Que interpreta do jeito que quiser, às vezes. Né? E às vezes até com o coração destinado à finalidade pública, mas que pode gerar dúvida. Olha, eu vou comprar equipamento de segurança, mas eu posso comprar? O que é o dinheiro? A que serve o dinheiro do tratamento de esgoto? E o contribuinte, professor, que paga, tem o direito de saber a que está sendo destinado aqueles valores. Razão pela qual eu acho que é um avanço e demonstra aquilo que nós preceituamos no início. Bauru precisa de projetos, de ideias, e isso está sendo realizado em Bauru. Por isso que nós estamos tendo um alavanco na cidade. Eles já têm um valor de mais de 50 milhões ali, né, se eu não me engano. Né? Olha, eu não me recordo do valor, professor, mas é um valor, né? Se eu não me engano, 45 milhões de reais. O fundo está sendo feito. Dúvida. E uma coisa também importante, que tudo isso ocorra, professor, sem que embargue a realização da obra. Porque isso é o bom senso. Aquilo que é principal é a realização do tratamento de esgoto. Nós não podemos, olha, porque não tem norma, parar o tratamento. Não, tem que prosseguir sem que pare a edificação, para que cumpra o prazo realizado com o Ministério Público, sob pena do município pagar valores de multas em termos de ajustamento de conduta, que os valores serão destinados ao Fundo Especial de Proteção de Direitos Difusos e Coletivos do Estado, e o que puniria duas vezes o município. Quem perde é Bauru. Quem perde é Bauru. Certinho, isso é o bom senso. Eu ia fazer essa pergunta, aproveita, já tem um telespectador perguntando isso aqui. Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis. Promotor, como está o processo da Associação Hospitalar de Bauru? Será que os antigos gestores vão devolver o dinheiro? Bom, como é que é o nome do... Espera um pouquinho, já paguei aqui, é o
Luiz Tadeu, Jardim Petrópolis. É o seguinte, todo o trabalho de investigação, ele está às mãos do Ministério Público Federal. Polícia Federal e Ministério Público Federal ficou acertado em reunião posterior aos fatos que esse trabalho preliminar seria feito pelo Ministério Público Federal. Ao cabo do término do inquérito, quando terminar o inquérito e quando terminar as atividades do Ministério Público Federal, o Procurador da República faz a análise e vê tal questão é de atribuição do Ministério Público Estadual, tal questão é do Ministério Público Federal, tal questão é do Ministério Público Federal criminal ou civil, tal questão do Ministério Público Federal criminal ou civil. Como esse trabalho ainda não terminou, nós não recebemos toda a documentação. Eu falo no que tange a punição, a possível punição e a devolução de valores, e possível devolução de valores. Por que eu falo possível? Porque no calor dos fatos, muita coisa é lançada que pode ou não se efetivar, se materializar. Outras que muitas vezes nem estão no calor dos fatos, mas acabam surgindo com os trabalhos investigatórios. Somente ao término é que nós vamos poder decidir aquilo que vai. Não se dá para propor nenhuma medida judicial sem um alicerce probatório. Seria uma aventura jurídica, claro, e um descalabro contra quem figura no polo passivo. Claro. Razão pela qual a garantia jurídica, o Estado de Direito tem que ser mantido e essa sequência tem que ocorrer, sem a qual não é possível tomar nenhuma medida. Como é que está o caso do CEAR lá? Veja bem, eu acho que às vezes tem coisas que você, evidentemente, não pode falar, né? Mas já vai chegar a pergunta aí, então eu já vou te colocar. O problema com o diretor do CEAR, do secretário do CEAR, o Ricardo de Oliveira, e está lá você apurando. Isso, nós instauramos o inquérito civil, professor. Esse inquérito tem mais ou menos uns 4 meses de existência. Dezenas e dezenas de pessoas foram ouvidas, documentos vieram aos autos, muitos documentos, há contradições em alguns pontos, sem dúvida alguma. Houve a abertura de prazo recentemente ao averiguado, que através da sua defesa apresentou sua manifestação por escrito. Esses autos estão conclusos comigo, nós já estamos analisando. Na última semana nós tivemos um bom avanço nessa matéria. Evidentemente agora nós precisamos terminar e definir o que. Eu ainda não tenho condições de definir a que caminho será tomado, até porque quando você termina o inquérito, você, por bom senso, fecha as portas e relê o inquérito todinho 2 ou 3 vezes para formar a sua opinião. Né? No crime nós chamamos isso de opinio delicti. No civil, opinião acerca de possível ação civil pública ou não. E se porventura existir, serão tomadas as medidas. Caso não haja matéria de atribuição da promotoria civil da cidadania, poderá ser remetido, as matérias poderão ser remetidas aos órgãos competentes, se porventura existir nos autos, né, professor? O Ministério Público em São Paulo está investigando infecções hospitalares que ocorreram no Grande São Paulo. Aqui em Bauru, nós temos alguma coisa semelhante? Temos. Inclusive, essa semana, professor, nós vamos ter uma reunião com os diretores das 2 entidades principais, Hospital de Base e Hospital Estadual. Na verdade é o seguinte, há um trabalho de toda a instituição no que tange a saúde pública, e um dos avanços que a sociedade precisa obter é a eliminação de situações que geram as chamadas infecções hospitalares. Eu não tenho conhecimento médico para dizer as causas que geram a situação, mas nós temos um suporte técnico, o Ministério Público tem um suporte técnico que aponta à nossa instituição as necessidades que cada hospital possui através de visita, para que isso se embargue o máximo possível, para que se traga patamares de sustentabilidade. Essa pesquisa muitas vezes é feita quer pelo Corém, quer por corpos de profissionais médicos e principalmente pela vigilância sanitária. O que acontece? Em Bauru, nós instauramos um inquérito civil e solicitamos da vigilância sanitária que fossem as 2 entidades, a Associação Hospitalar
nos seus 3 polos e ao Hospital Estadual, e lá fiscalizasse as condições de trânsito, de trabalho dali existente. E é natural, vieram alguns dados que precisam ser modificados para que a infecção hospitalar, ou pelo menos se trabalhe contra as circunstâncias que favoreçam essa demanda. Razão pela qual nós tivemos o quê? Nós marcamos uma reunião, nós já temos o que é necessário fazer. Nós marcamos uma reunião essa semana com a entidade Hospital de Base e nós vamos tentar implantar um cronograma de atividades. No que tange ao Hospital Estadual, eles já apresentaram ao Ministério Público um cronograma de atividades para satisfazer os anseios da vigilância sanitária. Na associação hospitalar, no Hospital de Base, nós todos sabemos o problema financeiro e a situação que passa a associação hospitalar. Eu tenho que participar, e é motivo de conhecimento de muitos da cidade, de toda a região, que o governo vem atendendo alguns pedidos do Ministério Público, fruto de reuniões que estão sendo efetivadas, não só em Bauru, como na capital do estado, e trabalho de alguns políticos da cidade, sem dúvida alguma, no sentido de emitir valores, de fazer os aportes à associação hospitalar, que precisa se restabelecer para poder atender a comunidade todo. Evidentemente, quando você tem uma situação quase falimentar de uma entidade e você falar em infecção hospitalar, é aquela história, Vamos salvar os dedos e liberar os anéis, Mas há uma situação que a entidade não está fechada, e graças a Deus. Penso eu, ao contrário de muitos que queriam que nós tomássemos providências para embargar o convênio com o Estado, eu acho que nós vamos chegar a um patamar de ver a associação novamente reerguida, o Hospital de Base novamente na situação que sempre foi de referência regional de atendimento, e isso, sem dúvida nenhuma, vai alcançar. Agora, de uma forma ou de outra, não é fácil você tomar conta do peixe e do gato ao mesmo tempo. Você cobra pagamento, você verifica, você busca soluções de calamidade econômica dentro da entidade, e aí você vê que há necessidade de investimento em determinados pontos para inibir possível infecção hospitalar, é uma coisa que está se chocando entre si. Mas, de qualquer forma, o doutor Agostinho está lá, tem nos atendido muito bem. Eu acho que não vai faltar vontade daqueles que lá estão para atender essa questão também, que é extremamente importante, até porque não adianta ter uma entidade hospitalar se ela também não tiver condições mínimas para estar. O problema é financeiro, porque a necessidade, a associação precisa de um investimento significativo, um investimento financeiro para sanar esse estado de semi-bancarrota e investimento para fazer com que a entidade ultrapasse esses 10 anos que ela ficou sem receber esse avanço. Razão pela qual nós temos aí, vamos ver, tocando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, empurrando um pouquinho, puxa o cobertor, descobre o pé, cobre o peito e certamente nós vamos chegar nesse patamar. Mas eu acredito que a associação também vai realizar um termo de ajustamento conosco, apresentar um cronograma de obras e, consequentemente, nós vamos num avanço de projetos, aquilo que nós mencionamos reiteradamente na primeira vez. Vamos ver mais uma pergunta de telespectador. O Rafael do Meridota. Doutor Fernando, gostaria de saber sua opinião sobre as atitudes governamentais do nosso país. Praticamente expulsar 2 boxeadores cubanos a pedido daquele país, não receberem em audiência a ganhadora iraniana do Nobel da Paz, que é defensora das mulheres, e ignorar a Itália no caso Battisti. Para mim parece mais uma atitude de companheiros. Eu não tenho como emitir opinião porque eu não conheço o processo, porque para que você possa emitir uma opinião sobre determinada questão, você precisa conhecer os processos que isso efetivamente tiveram. É óbvio que a mesma indagação que o telespectador tem, toda a população tem. E eu também tenho como cidadão, não como promotor. Porque antes de ser promotor, eu sou cidadão eleitor brasileiro. Então eu acho realmente que
eu não sei se é justo ou não é justo que determinada pessoa permaneça no Brasil. A única coisa que eu acho que o nosso país tem que primar pela legalidade, pelo aquilo que busca, aquilo que cada um sente como de direito, né? Eu sempre disse, professor, nas aulas de direito que ministrei durante muitos anos, que para dizer o que é certo ou errado, ninguém precisa fazer faculdade de direito. Isso nasce do ser humano. Né? Lógico. Isso nasce com o ser humano. Ninguém precisa ser catedrático ou desembargador, promotor, juiz, ministro, para dizer que isso é correto ou não. Né? Agora, tem certas coisas que a gente não pode, penso eu, que a formalidade ultrapasse aquilo que é justo. O justo, a formalidade serve para atender o que é justo. Não o justo atender a formalidade. Nós não podemos inverter essa situação. Eu acho que o Brasil precisa se acautelar nessas decisões para que a população brasileira tenha respeito e dê exemplo, né? Agora, eu não consigo emitir opinião se a decisão do Supremo foi ou não correta, até porque decisão de juiz não se questiona, cumpre-se. Mas cada um tem em si o senso de justiça e, evidentemente, isso até a Constituição nos garante possuir. Mas se eu entendi, eu vou até trazer algum jurista aí mais da fase de juiz mesmo. Mas se eu entendi, não é que o Supremo concorda. O Supremo, ele se declarou que ele não tem competência para... O que o presidente fez era política. Deliberação do Você não entendeu assim também? Executivo. Então eu acho que estão criticando o Supremo. Sem conhecer o fato. Né? O Supremo falou assim, não é competência do Supremo, nós vamos julgar um ato político do presidente da República. O Poder Judiciário, eu sempre falo, trazendo a questão para Bauru. O Ministério Público e o Judiciário não pertencem ao Poder Legislativo e ao Executivo Municipal. Claro. Né? Um dia chegou uma representação lá, professor, não, porque uma rua tal foi asfaltada e outra não. Nós não somos prefeito. Não cabe a nós definir que rua vai ser asfaltada ou não. Né? A função do Ministério Público é cumprir a lei, a função do Judiciário é aplicar a lei. Não tenho dúvida. O Legislativo e o Executivo possuem suas atribuições por determinação constitucional e isso tem que ser preservado, é cláusula pétrea. Né? Claro, agora se o presidente errou, vai criar um problema político para o Brasil, né? É uma decisão... Uma decisão... Né? Boa ou mal, o presidente E agora, se já não vai mandar embora, vai largar ele na cadeia para quê também? Se o próprio presidente acha que ele não tem que ir embora, não cometeu um crime no Brasil... Aí complica a coisa. Você concorda? Eu entendi a decisão do Supremo, sinceramente. Eu achei que... complexa, mas, né? A título de exemplo, nós temos no município os procedimentos de cassação de prefeitos. Os procedimentos de cassação de prefeito são procedimentos que competem políticos, né? Ao legislativo. Claro. Quando alguém é cassado e vai ao judiciário, vai se questionar apenas formalidade. Claro. Decisão ao mérito não é possível, porque essa decisão pertence ao legislativo e não ao judiciário. Eu acho que foi um caso mais ou menos semelhante. Extremamente similar. Né? Me parece extremamente semelhante. Como é que está a saúde em Bauru, Fernando? Olha, professor Duda, eu acho o seguinte, nós, evidentemente, a situação ainda é bastante delicada, mas avanços significativos ocorreram. Eu gostaria de salientar a perspectiva da instalação das unidades de pronto atendimento que o município vai realizar esse ano. O prefeito Rodrigo, com o secretário Monte, nos próximos dias deve inaugurar a primeira UPA, até setembro a segunda, e serão 4. Eu acho que isso é um avanço enorme para a cidade, um avanço que o munícipe vai sentir a possibilidade de não se socorrer mais única e exclusivamente ao pronto-socorro. Ou seja, as unidades de pronto atendimento é a descentralização, é o chegar próximo da comunidade da prestação de serviço municipal de saúde. Essas UPAs, elas foram edificadas, há equipamentos que foram comprados, há profissionais que estão sendo relocados lá. O Ministério Público tem acompanhado em um inquérito civil, junto com o sindicato de trabalhadores, de funcionários públicos do município de Bauru nessas questões. E o avanço, professor, me parece crucial. Eu acho que a associação hospitalar, começando a voltar ao seu trilho,
nós implantando uma política de saúde municipal, onde a rede municipal faz a sua parte, ou pelo menos acolhe o enfermo que ali procura, dando atendimento básico, com exames, atendimento médico com qualidade, eu acho que nós vamos diminuir aquele caminho que se tinha de levar o paciente para dentro da associação hospitalar, para dentro do hospital de base. Isso vai fazer um ganho de espaço, um ganho monetário, um ganho humano. Eu não tenho dúvida que isso deve acontecer muito brevemente com o implante dessas 4 UPA. É óbvio que nós temos perspectiva, não sabemos, ninguém tem bola de cristal para saber se isso efetivamente vai solucionar. Eu tenho notícias de alguns problemas ainda, mas eu acho que, ao menos, Bauru hoje, muito na frente de outras cidades, está trilhando passos nesse sentido. Há entidades do porte menor e maior do que Bauru, que estão com situações muito longe daquelas que nós temos. Os profissionais hoje de Bauru, quer da saúde pública, municipal, estadual, Ministério Público, Conselho de Usuários, estão atentos às questões. E isso tem trazido frutos, esses frutos estão sendo implantados, e somente o tempo para nós trazermos a cidade num patamar respeitável. Doutor Fernando, mais alguma coisa? Olha, agradeço, Duda, mais uma vez, de revê-lo, de voltar aqui na TV Prevê. E, mais uma vez, agradeço toda a Bauru pelo apoio que tem dado ao trabalho do Ministério Público, ao trabalho daqueles que, de uma forma ou de outra, tentam contribuir para isso. De forma plana e ampla, eu agradeço e coloco, mais uma vez, o Ministério Público à disposição. E fico feliz de reencontrar todos vocês novamente, firme e pujantes como sempre. Nós que ficamos felizes com a sua presença. Obrigado, aqui, viu? Obrigado. Bom, você que já votou, se concorda que aumenta o número de vereadores em Bauru, em Lençóis, em Agudos, agora é a população de Pederneiras que tem que se pronunciar. Você concorda em aumentar o número de vereadores em Pederneiras? Por enquanto, 16% concorda, 84% não concorda. Entre no site da TV Prevê, você que é morador de Pederneiras, www.tvprev.com.br e vote sim ou não. Bom, tem recebido muitos e-mails aí pedindo a presença do Dr. Tipó outra vez para falar sobre direito previdenciário. Ele vai vir aqui no dia 20. Tem várias perguntas aqui, mas hoje a região da TV Prevê ficou sem energia elétrica a manhã inteira e, infelizmente, o nosso tempo já está encerrado. Tem cumprimentos o professor Jurandir, diretor de colégio em Agudos, a gente do Gás elogiando a presença do senhor aqui. Obrigado. Mas, infelizmente, o nosso tempo já está estourado. Obrigado, senhor. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.